Olá, bom dia, terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade da aula de física e na aula 4 nós iremos trabalhar capacitores, tá bom? Será 2 vídeos, esse primeiro vídeo aqui vai ser de parte teórica, definição, teoria, e o segundo vai ser exercício resolvido, tá? 2 exemplos resolvidos sobre esse conteúdo. A gente vai ver aqui algumas definições, né, algumas relações matemáticas, fórmula, coisa bem básica, tá? Para vocês terem uma ideia. A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a definição de capacitores. Né? O que seria capacitores? Capacitores também é conhecido como condensadores. São aqueles dispositivos que ele tem como finalidade, né, tem como função armazenar cargas elétricas, tá bom? Exemplo, uma pilha, bateria, enfim, né, são exemplos de capacitores, certo? Esses capacitores, eles podem ser formados por duas, no caso aí, como eu posso dizer, duas situações presentes, né? Nós temos aqui as armaduras e o dielétrico, né? Os condutores são chamados de armaduras, né? E o material isolante, ele é conhecido como dielétrico. Então, imagine aqui um exemplo de um capacitor, né? Duas armaduras, ó, a primeira e a segunda, ligado por um material isolante, que é o dielétrico. Então, o primeiro aqui vai ser positivo, com carga positiva, e o segundo com carga negativa, certo? Tranquilo? O que a gente pode analisar mais um pouquinho aqui? De acordo com a forma, existem aí vários tipos de capacitores. Nós temos aqui o capacitor plano, o cilíndrico e o esférico. O que nos interessa nesse momento, né, no curso de Física 3, são os capacitores planos, certo? Gente, a questão da representação desses capacitores. Como que é o símbolo do capacitor? O símbolo do capacitor, ele é representado por essa imagem, ó, ok? Nós temos aqui no caso aqui, uma armadura, uma área A, vamos supor que seja uma área A, uma área B, certo? São as armaduras, como nós vimos anteriormente, né? Essa bolinha representa, né, no caso, o símbolo do capacitor, a representação do capacitor. Então, nós temos aqui a primeira armadura e a segunda armadura, né? Representada por A e por B, sendo que a primeira aqui é positiva e a outra é negativa, ligada por uma DDP, certo? E como que eu faço para calcular a capacitância ou a capacidade de um capacitor? Muito fácil. Para eu calcular a capacitância ou a capacidade de um capacitor, eu vou usar essa relação matemática. Capacitância vai ser a carga dividido pela DDP, certinho? E a unidade de sistema internacional do capacitor, né, da capacitância, é Farad, no caso representado por F, visto isso nas aulas passadas, certo? Tudo tranquilo aí? Então essa relação matemática permite calcular a capacitância ou a capacidade de um capacitor. Esses capacitores, existe energia armazenada nele. Como é que eu faço para calcular essa energia armazenada nesse capacitor? A energia potencial elétrica armazenada por um capacitor é dada por W igual a Q vezes U sobre 2. Esse W é a energia armazenada, o Q é a carga e o U é a DDP. Ou também eu posso representar por essa relação matemática. C, capacitância, vezes U ao quadrado, que é a DDP, dividido por 2. Então, dependendo do enunciado, você vai verificar qual é a relação que permite usar, né, numa questão, um problema, ok? Tranquilo? E a unidade da energia potencial é o que? Joule. Não se esqueçam disso. Capacitor plano. O que seria capacitor plano? Né? É formado por duas armaduras, aqui a primeira, a segunda, planas, iguais, cada uma de área A. Cada uma de área A. Colocada paralelamente a uma distância D. Então, colocada paralelamente a uma distância D. Tá? Então, são considerados, são conhecidos capacitores plano, né? A mesma distância, certo? Observa aqui que o primeiro tem carga positiva e o segundo tem carga negativa, né? Seguindo de um campo elétrico E, certo? E a representação dele aqui, ó, primeiro e o segundo, né? Mais Q menos Q, né? Carga positiva e carga negativa, sempre ligado por um material isolante, como vocês já viram aqui, que é o quê? Dielétrico, certo? Observações. A capacidade de um capacitor plano, a vácuo, no caso, é dado por essa relação matemática. Se o capacitor plano está a vácuo, se o problema permite dizer isso aos senhores,
aí essa capacitância ela é calculada de uma outra forma. Não vai ser mais calculada dessa maneira. Então, a capacitância de um capacitor plano A VAR vai ser C igual a essa letra grega A sobre D, ok? Quem é o C? É a capacitância. Quem é esse Ezinho aqui, né? Que tem não é o nosso alfabeto. Ele é chamado de permitividade absoluta no vácuo, tá bom? Então, esse E, né, E0, é a permitividade absoluta no vácuo, ok? E observa que esse E ele pode ser calculado como uma permitividade, né, vezes a constante, tá, no vácuo, certo? Então, para eu calcular a capacidade de um capacitor plano no vácuo, vai ser essa permitividade vezes a área sobre a distância, tá? Não se esqueçam disso. Essa permitividade absoluta no vácuo, ele tem um valor específico, assim como aquela constante lá da lei de Coulomb, tá bom? Então, essa permitividade vale quanto? 8,8 vezes 10 a menos 12 farads por metros. Não se esqueça que a área e a distância tem que ser dado em metros. Se está em centímetro, milímetro, tem que transformar. Observação. Como o campo elétrico entre as placas paralelas é uniforme, então significa o quê? Que a DDP vai ser o campo elétrico multiplicado pela distância. Logo, podemos ter uma outra relação matemática que permite calcular a capacitância. Então, se a capacitância é a carga dividida pela DDP, né? E esse campo elétrico é uniforme, então vai ficar assim, ó, capacitância vai ser igual a carga sobre o campo elétrico vezes a distância, certo? Então isso tudo depende do enunciado, tudo depende da informação do problema que está transmitindo para você, né? Então se a capacidade de um capacitor plano a vácuo, opa, já vou pensar nessa formulazinha aqui, ok? Se não falou nada a vácuo, né, você vai usar a relação normal, certo? Se é paralelo e uniforme, já tem uma outra relação matemática. Então, são relações matemáticas que você vai usar dependendo da interpretação dos problemas. Leia o problema com calma, com atenção e verificar qual é a fórmula mais viável de ser utilizada. Nos exercícios que eu vou aplicar com os senhores, que eu vou explicar para vocês, aí a gente vai entender melhor qual a fórmula melhor específica que vocês irão utilizar, tá bom? Essa foi a aula 4 sobre capacitores, né? Uma definição, considerações iniciais. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.